Nós começamos o Revista TST com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. Por maioria de votos, a SDI1 restabeleceu decisão que condenou o Bahia Esporte Clube a pagar indenização em razão da morte do jogador Kleber. A conclusão foi de que houve relação entre o AVC sofrido pelo atleta e a atividade desempenhada. O jogador teve um AVC logo após uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi operado, mas sofreu outro derrame 15 dias depois. Contraiu meningite e infecções generalizadas. Após a morte do atleta, a viúva pediu indenização. Ela alegou que, mesmo sentindo desconforto por causa do coágulo no cérebro, o jogador era escalado para os jogos. Em defesa, o Bahia afirmou que não teria como prever qualquer hipótese de morte do empregado. Em primeiro grau, o pedido da esposa foi negado. O juízo da 4ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, onde a família de Kleber residia, não reconheceu a relação entre as atividades desenvolvidas por ele e a morte por acidente vascular. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região entendeu que o Bahia teve culpa pela morte do atleta. A decisão levou em conta o registro inserido pelo médico do clube na comunicação do acidente de trabalho, CAT, na época do primeiro derrame. Segundo o regional, a culpa do empregador se concretiza pela exigência excessiva do atleta e pela ausência de medidas necessárias para detectar o problema de saúde. O clube recorreu ao TST e a 8ª turma restabeleceu a sentença que isentou o empregador de responsabilidade. A viúva, então, entrou com embargos na Seção 1 de Dissídios Individuais. Na avaliação do relator do caso, o ministro Augusto César, a turma contrariou a súmula 126 do TST, que impede o reexame de fatos e provas. Segundo o relator, o regional afirmou categoricamente, com base em prova documental, que o problema de saúde teve relação de causa e efeito com o trabalho, se equiparando assim a acidente de trabalho. Registra-se de plano que o próprio reclamado, ao emitir a CAT, em 6 de novembro de 2007, consigna como fato gerador do acidente vascular cerebral o esforço excessivo. Disso se depreende que o clube reconhece a exigência excessiva do seu corpo de atletas. Esse elemento de prova, a prova pericial, foi contrastada com outro elemento de prova que implicou sob a perspectiva do regional, a confissão por parte da empresa, no caso do Esporte Clube Bahia. O ministro Lélio Bentes Correia teve o mesmo entendimento. O Tribunal Regional concluiu pela concausalidade e, para esse fim, elencou elementos de fato. Dentre eles, a ausência de apresentação pelo empregador dos exames pré-admissionais, salientando que não foi trazido aos autos. Se não foi trazido aos autos, por todas as vênias, processualmente, o ato não está comprovado. E a turma concluiu que não há qualquer evidência de que o esforço físico a que se submeteu o empregado foi determinante ou contribuiu para o acidente. Ao fazê-lo, data vênia, desprezou, sim, premissa fática expressa no acordo colaborativo do Tribunal Regional, daí a conclusão no sentido do reconhecimento da contrariedade da súmula 126. O ministro Breno Medeiros abriu divergência. Para ele, a decisão da 8ª turma não contrariou a súmula 126 do TST. Isso daqui não é fato de provas. Me perdoe, mas isso não é fato de provas. Isso daqui é uma ilação que ele entende, ele tirou uma conclusão do CAT. E essa conclusão a gente pode reenquadrar aqui, e é o que fez a 8ª turma. E segue adiante, ele vai assim, ainda que não houvesse reconhecimento expresso do reclamado, quanto aos esforços extremos a submetidos aos empregados, é de conhecimento público e notório. Conhecimento público e notório não é fato de provas. Por maioria de votos, no entanto, prevaleceu o entendimento do relator. Dessa forma, a decisão regional foi restabelecida e o clube vai ter de pagar R$150 mil de indenização por danos morais e materiais à viúva. Os ministros determinaram ainda o retorno do caso à 8ª turma para que os demais temas do recurso do Bahia sejam julgados.